Já fez perguntas sobre isso? Leylin perguntou a Celine, que estava ao lado. Com base em informações de alguns amigos próximos, a pessoa que nos alvejou nesta conferência conjunta escriu das aranhas com 8 garras. Celine alisou os cabelos, revelando seu pescoço pálido. Pode-se também ver seu peito bem desenvolvido. Skrill? Aquele Homem-Aranha? Leylin fez vista grossa para a sedução não intencional de Celine. A máscara de cristal que Celine treinou teve um efeito especial, no qual o mago inconscientemente enfeitiçaria as pessoas ao seu redor. Isso não foi muito eficaz em um mago semi-convertido, e menos ainda em Leylin. Ele é apenas um mago semi-convertido. Com alguns ajudantes, você seria capaz de cuidar dele, certo? Leylin olhou para Celine. Se fosse apenas ele, eu poderia contestar usando alguma ajuda que meu mentor me deixou, mas... As sobrancelhas de Celine mostraram sua tristeza com isso. Parece haver outro poder apoiando Skrill. Eu vejo. Leylin assentiu. É claro que tudo o que eu espero é que meu senhor mantenha a posição atual da Aliança da Natureza. Celine não deseja mais nada. Como se tivesse medo de que Leylin mudasse de ideia na metade, ela rapidamente falou e se esclareceu. Não se preocupe. Desde que eu já concordei, você pode confiar em mim. Leylin não prestou atenção em quem estava trabalhando nos bastidores. A impressão de sangue do Ikja de Escorpião Imperor foi completada, e uma vez que seu corpo pudesse se adaptar à radiação gelada, ele poderia recuperar sua força como um Varlock. Um Rank 2 Varlock, e especialmente um como Leylin com uma poderosa linhagem, tinha uma força que excedia em muito a de um Rank normal de 2 Magus. O que quer que a Aliança da Natureza tivesse, não era o suficiente para um Rank 2 cobiçar, não é? Aí lasca! Quanto tempo levará até que meu corpo se adapte à radiação gelada? Leylin fechou os olhos e perguntou. Bip! Com base nos dados atuais no corpo do host, tempo estimado restante, 56 horas e 34 minutos. O AI Chip rapidamente deu uma resposta. 2 dias depois, o que acontece depois que a conferência conjunta termina? Leylin resmungou para si mesmo e depois checou suas estatísticas novamente. Leylin Farlier. Rank 2 Varlock, Bloodline, Serpente Kemoin Gigante. Força, 21.1, Agilidade, 14.4, Vitalidade, 27.9, Força Espiritual, 79, Poder Mágico, 79, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual, ponto. Depois de tantos dias de trabalho duro e tratamento usando todos os tipos de poções, ele só conseguia extrair uma pequena quantidade de sua força espiritual solidificada. Isso não foi suficiente para romper o gargalo da classificação 1. Isso fortaleceu a decisão de Leylin de usar a capacidade inata de congelamento. Se não, quem sabia quanto tempo levaria para ele recuperar sua força como um Rank 2 Magus? Depois de consertar meu mar de consciência, meu poder de batalha será ainda mais poderoso do que na Costa Sul, já que não sou mais afetado por minha instabilidade emocional, calculou Leylin em sua mente. Estou ansioso por isso. Nas cavernas geladas, com o respiradouro do imperador escocês de Jade gelado, assim como os corpos de seu escorpião gelado de Jade, ele havia eliminado completamente a questão da instabilidade emocional. No entanto, isso não foi uma eliminação completa. Talvez depois que ele avançasse para um posto mais alto, o caos e a tirania em sua linhagem e genes explodiriam mais uma vez. No entanto, com as detecções do AI Chip, Leylin tinha certeza de que enquanto ele era um Rank 2 ou até mesmo um Rank de 3 Varlock, a instabilidade emocional não iria afetá-lo. Livrando-se desta questão, ele agora possuía todas as vantagens de ser um bruxo com uma linhagem antiga sem nenhuma desvantagem. Quanto mais poder ele poderia exibir? Quando força e inteligência foram combinadas, não havia nada que pudesse atrapalhar um feiticeiro na busca da verdade. Meu Deus, o que você tem em mente? Celine se inclinou. Nada demais. Leylin puxou-a para seu colo, uma mão escorregando enquanto seguia as curvas de sua cintura. Meu senhor, não aqui. Lá fora, tem gente do lado de fora. Celine corou, rejeitando o abraço de Leylin. Lá fora, Obo e Ilha, do lado de fora, abaixaram a cabeça,
constrangidos. Todos os pensamentos que eles tinham morrido depois de ver a força que Leylin exibia de vez em quando. Nota Glantz. O solo nesta área desolada foi preenchido com um cascalho de quartzo branco. Normalmente, este lugar seria preenchido com criaturas da escuridão, mas eles já haviam deixado a área. No coração das terras altas de Nota, uma bola de luz brilhante que se estendia por cerca de 10 metros estava suspensa no ar como um pequeno sol, emitindo luz e calor embaixo. Reuniam magos de diferentes tribos que pareciam diferentes e usavam roupas de várias cores. Mesmo que fosse apenas radiação passiva e flutuações de energia que foram emitidas, a reunião de tantos magos forçou as criaturas a evitá-los. Afinal, isso ainda estava dentro da capital do leste da Twiligit Zone, e não um lugar para as criaturas exibirem suas proezas. Qualquer magia que fosse mais forte que eles poderia exterminar todas as criaturas das trevas mais altas. No entanto, se isso fosse fora da zona do crepúsculo, onde a atividade humana era baixa, a situação seria invertida. As criaturas da escuridão tinham uma vantagem absoluta com base em seus números. Haveria até criaturas formidáveis que poderiam rivalizar com um magus, que envolveria e aniquilaria magos. Lulu. Enquanto isso, outra carruagem trazendo alguns magos passou. O cavalo chifrudo puxando a carruagem pareceu sentir a força dos magos e relinchou em preocupação. Os magos simplesmente lançaram um olhar para essa área. Ao descobrir que era uma guilda de pequena escala, eles prontamente perderam o interesse e continuaram no caminho. No entanto, havia alguns magos que trocavam olhares em segredo, olhando para a carruagem sem sequer piscar. Asterisco Chocalho, Asterisco Obo e Ilha abriram respeitosamente a porta da carruagem, curvando-se quando deram as boas-vindas aos dois professores do lado de dentro. Selene pousou primeiro, seu rosto estava ruborizado e roupas ligeiramente desarrumadas. No entanto, ela logo recuperou a calma. Isso é um monte de magos. Leylin também desceu da carruagem, examinando a área e comentando com um sorriso. Sentirá a aura de grande quantidade de energia na carruagem, e agora, usando os olhos nus, sabia que havia pelo menos 400 magos oficiais reunidos ali. Este não era um número pequeno, e estes eram apenas os representantes de várias grandes organizações. Eles ainda tinham muito mais guardas do que sua sede. Apenas Selene, cuja guilda estava prestes a desmoronar, viria com todo o poder de sua guilda, não deixando ninguém para proteger a sede. Estes 400 reis magos pareceram intencionalmente causar pressão na área, a radiação de seus corpos emitindo lenta mas constantemente, e até mesmo causando a Terra aqui para ter um cheiro diferente. 400 reatores nucleares se juntaram, expondo toda a sua força. Se isso acontecesse no meu mundo anterior, seria um grande problema. Os lábios de Leylin se curvaram em um sorriso. Mas, após uma inspeção mais detalhada, ainda existem algumas diferenças entre os magos do mundo subterrâneo e na costa sul. Leylin observou e pensou. Como havia menos luz, ou talvez porque nunca tivessem estado sob o sol por um longo período de tempo, os magos em Twiligit Zone estavam mais pálidos. Em termos de estilo de roupa, havia uma grande variedade. Havia até mesmo alguns magi bizarros que estavam completamente nus e não tinham roupas em suas peles. Alguns magos da natureza, por natureza, defendiam estar em harmonia com a natureza e sentiam que as roupas interfeririam nesse processo. Por isso, eles tinham esse comportamento estranho. Embora isso não tenha sido reconhecido por muitos magos, isso era uma questão de princípio e, por essa razão, outros não podiam se opor a essa lógica. Leylin também encontrou outro ponto. Esses magos não tinham distinções como magos claros e escuros. Vestes pretas e brancas eram apenas o traje formal dos magos aqui. Não havia nenhum significado especial. Ele viu muitos magi vestindo vestes pretas e brancas brincando juntos, e não parecia que eles estavam indo para atacar uns aos outros. Talvez a distinção entre magos claros e escuros seja uma situação única na costa sul. Ao ver esta cena, os olhos de Leylin brilharam. Minha amada Selene, faz cerca de um ano desde que nos encontramos pela última vez, sim. Nesse momento, uma mulher de classe alta usando roupas cheias de joias e borlas, parecendo prestes a assistir a uma festa de dança de salão em um palácio, aproximou-se deles, cumprimentando com um sorriso.
Esta é a senhora Sachê da guilda Obsidian Throne. Ela é uma boa amiga, além de uma aliada da nossa guilda. Celine explicou no ouvido de Leylin e então continuou a pressionar sua bochecha para da senhora Sachê como uma saudação. Olá, Mr. Sachê. Este é o famoso professor da nossa guilda, Mr. Leylin. Celine apresentou-o à senhora Sachê. Olá. Mr. Sachê olhou Leylin para cima e para baixo, seus olhos brilhando com curiosidade. Eu me lembro de que, com as condições da sua aliança da natureza, assim como a permissão da conferência conjunta, você só poderia recrutar um professor famoso, certo? Parece que a Celine está apostando tudo em você. Leylin também observou essa Mr. Sachê. Ao longo da jornada da conferência, Celine deu a Leylin uma introdução simples a essa aliada guilda, o Obsidian Throne. Mr. Sachê era muito alto e seu nariz estava pontudo. Emparelhado com seus olhos azuis, ela deu uma sensação única que era semelhante ao estilo europeu no mundo anterior de Leylin. Eu farei o meu melhor, Mr. Sachê. Leylin estava naturalmente ciente de que, embora houvesse precedentes de encontrar ajuda externa para a conferência conjunta, as coisas ainda tinham que ir de acordo com as regras. Uma aliança de pequena escala como a Natures Alliance poderia, no máximo, permitir que uma pessoa disputasse sua classificação sob o nome de um famoso professor. Como alguém disse de qual guilda eles eram? Isso foi realmente muito simples. Só de olhar para a técnica de meditação de alto grau, o mago cultivado deixaria tudo claro. Depois de avançar para se tornar um mago oficial, técnicas de meditação de alto grau produziram efeitos diferentes que os tornaram fáceis de distinguir.